Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim me posicionar em relação à matéria que saiu ontem no Fantástico sobre coaching. Acho fundamental esse posicionamento para que vocês entendam o que é o coaching, quais são os limites do coaching, aonde que ele invade a área do psicólogo, por que é tão importante esse conhecimento sobre a inteligência emocional para o processo de coaching e para as nossas vidas no final das contas. Porque a inteligência emocional é uma matéria que já deveria estar nas escolas primárias há muito tempo. A gente tem que entender que a inteligência emocional ela é uma habilidade, uma competência. Habilidades podem ser aprendidas, ou seja, é uma competência que a gente vai usar em várias áreas da nossa vida para lidar melhor com aquelas áreas. Entender as suas emoções não quer dizer que você tem que estar sofrendo muito para poder compreender as suas emoções. É simplesmente entender, tem alguma coisa aqui me incomodando no trabalho, então eu posso aplicar uma solução. O que está me incomodando aqui nesse trabalho? Não estou conseguindo me comunicar direito com o meu chefe. Então tá bom, então eu vou criar essa habilidade de me comunicar melhor para que eu tenha um relacionamento melhor com o meu chefe. Isso é inteligência emocional. Não precisa ser uma pessoa extremamente ansiosa com toque para aprender sobre as emoções. E a gente pode falar sobre a ansiedade naquele nível que todo mundo sente. Todo mundo sente vontade de ter uma coisa que ainda não tem. Isso também é ansiedade. Isso não chega a ser uma patologia. E isso está em todos os lugares. Então não tem como falar sobre mudança de comportamento, sobre atingir objetivos, sem falar sobre a inteligência emocional. Então vamos entender ponto a ponto aqui dessa matéria do Fantástico. Eu vou destrinchar algumas partes para vocês, para que a gente pare de generalizar e a gente pare de ter preconceito com aquilo que a gente ainda não conhece. Então a gente não tem que achar que o coaching é necessariamente para todo mundo, mas existem muitas pessoas que se beneficiam muito do coaching. Olha esse depoimento do Bill Gates. Everyone needs a coach. It doesn't matter whether you're a basketball player, a tennis player, a gymnast, or a bridge player. We all need people who will give us feedback. That's how we improve. Coaching já é uma matéria tanto em universidades nacionais grandes quanto universidades internacionais, como Harvard, Yale, Mackenzie. Todos esses dados mais específicos sobre o coaching, quem utiliza ele, quem se beneficia dele, vocês podem ver no meu vídeo contra a criminalização do coaching, que eu fiz e vai aparecer por aqui, ou por aqui, não sei. Gente, quando não tá bem, ou quando não enxerga mais como melhorar a vida, procura pelos serviços de um coach. Um profissional que pode te ajudar em muita coisa. Tem coach para ajudar a emagrecer, coach para ter sucesso na carreira, coach para ganhar mais dinheiro. Mas será que todos esses profissionais realmente são habilitados para isso? Será que todos os profissionais são habilitados para fazer isso? Não, claro que não. Em nenhuma área todos os profissionais são habilitados, no sentido de ter habilidades que eu tô falando. Pode ser que muitas áreas eles sejam certificados, mas ser certificado não quer dizer que você é habilitado. Então, uma vez eu tive um problema de pele e eu tive que ir em 5 médicos diferentes. E eu lembro que um dos médicos falou, não, você não está com um problema. E eu falei, não, sim, eu tô me sentindo diferente, tá descascando de um jeito que não acontecia antes, até que eu cheguei em um médico que identificou o meu problema. E sim, eu estava com um problema. Então, se até um médico é passível de errar assim, por que um profissional de qualquer outra categoria não seria? E aí você pegar um mau profissional e generalizar uma classe inteira por causa desse mau profissional é um erro grave, porque isso gera um desconforto na classe, isso gera preconceitos, isso gera a própria generalização, ela já é um erro. E isso acontece em outras áreas. As pessoas elas começam a generalizar tudo, como se a primeira ideia que tivesse na cabeça delas é a certa e elas não podem se abrir para mais nada, sendo que é uma ferramenta que ajuda, que muda a vida de muitas pessoas. Essas pessoas poderiam estar sendo ajudadas se elas não tivessem bloqueadas por esses preconceitos. Eles não são poucos, não. 71 mil atuando no mundo, segundo estimativas da International Coach Federation. Não são poucos? O coach é uma área que vem crescendo muito. 71 mil coaches atuando no mundo é muito pouco. Sabe quantos advogados atuam no Brasil hoje? Mais de 1 milhão de advogados. Sabe quantos médicos atuam hoje no Brasil? Mais de 500 mil médicos. Sabe quantos dentistas atuam hoje no Brasil? Mais de 300 mil dentistas. 71 mil coaches no mundo é muito pouco. É uma área que está crescendo ainda e que tem muito a crescer. É um mercado que tem muito a expandir. E se ele está crescendo tanto assim, é porque as pessoas elas estão vendo valor no que eles fazem. Se as pessoas não vissem valor no que o coach faz, ele não estaria crescendo tanto assim. A Cíntia, por exemplo, é bancária e procurou uma coach justamente porque se sentia estagnada e queria se destacar no serviço. Ela me orientou em várias etapas para que eu pudesse melhorar a minha comunicação,
o meu comportamento em relação aos demais colegas, as minhas chefia, como eu posso lidar com a meta do dia a dia. Você hoje atingiu assim um desempenho muito maior dentro da sua empresa? Sim, atingi desempenho excepcional na minha empresa. Ela investiu R$35 mil no treinamento. Tá ganhando mais do que ganhava antes? Não, financeiramente não, porque muita gente se motiva por ganhar mais. Eu me motivo por entregas. Esse viés aqui da reportagem foi perigosíssimo, inclusive para a saúde mental das pessoas. Porque a Cíntia colocou ali como objetivo dela se desenvolver melhor na empresa, desenvolver melhor o relacionamento com seus colegas, com a sua chefia. E em nenhum momento ela citou dinheiro ali. E a entrevistadora, ela fez um viés ali para parecer, nossa, que absurdo. Ela investiu R$35 mil e não teve um retorno financeiro. Em nenhum momento ela colocou ali que o objetivo dela era ter um retorno financeiro. Provavelmente o processo que ela investiu não era para ter essa mudança ali. Inclusive, ela está satisfeita com o resultado que ela teve. Ver resultado só como tendo o resultado financeiro é um absurdo. A gente tem que se importar com o resultado financeiro, sim. Mas a gente tem que entender que resultado não é só dinheiro. No momento que você começar a olhar para resultado só como dinheiro, a tua vida vai ficar estragada. Porque resultado é sim você conseguir se relacionar melhor. Imagina uma pessoa que não sabe se relacionar, que não tem amigos, que não consegue um relacionamento amoroso, passar a conseguir isso. Quanto que vale isso? Muitas vezes isso vale muito mais do que o dinheiro. Se a gente não olha o passo a passo, no dia a dia, os resultados que a gente está tendo, a gente vai sofrer. Porque a gente está melhorando as nossas competências, a gente está se sentindo melhor, a gente está trabalhando com o que a gente gosta. Se o resultado financeiro ainda não chegou e a gente não sabe reconhecer esses fatores anteriores, a gente vai se frustrar. Quanto que vocês investiram na faculdade de vocês? Quanto que uma pessoa investe na faculdade? E quantas dessas pessoas realmente têm aquele resultado financeiro de volta rápido? Quantas faculdades te tiram dela já sabendo ganhar dinheiro? Você sai já conseguindo ganhar aquele dinheiro. Eu sei que tem algumas. Medicina provavelmente é uma faculdade que você já sai sabendo ganhar algum dinheiro. Nem sempre é muito, mas você já sabe, já consegue ter um retorno financeiro razoável. Mas a maioria das outras faculdades, você sai tendo que calcar toda a sua empresa ali. Mesmo que você seja um autônomo, né? Um dentista, um advogado, ele vai ter que aprender depois da faculdade, mais uma faculdade para saber vender os seus serviços. Há 20 anos, antes dessa explosão de coaches, Paulo Vieira começou a atuar. Hoje se apresenta como o maior coach do Brasil. Aí, mais um trecho que ela usou um tom pejorativo para falar, nossa, o Paulo Vieira, ele se apresenta como o maior coach do Brasil. Ele pode fazer isso, porque ele é o maior coach do Brasil. Ele é o que mais fatura e ele é o que mais vende livros. A estrutura da empresa dele tem mais de 200 franquias. Ele é, sim, o maior coach do Brasil. Ele construiu isso e por isso ele pode se auto-intitular assim. Ele compete ali com o José Roberto Marques, mas até onde eu vi, em 2019, antes da pandemia, não vou me basear nos valores da pandemia, porque eu não tenho eles, e também acho que é um ano atípico, 2020, mas em 2019, o José Roberto Marques, que é o segundo maior, faturava um pouco mais de 150 milhões por ano. E o Paulo Vieira já passava dos 200 milhões por ano. Então, o Paulo Vieira é sim o maior coach do Brasil. Em que momento que o coach entra num campo que seria de uma terapia, de uma psicologia, de uma psicanálise? Aqui a gente tem que entender que o coaching, ele não invade a área do psicólogo, porque o coach, ele não trata disfunções emocionais. Ele se utiliza de ferramentas e de conhecimentos da psicologia. Então, para alcançar um objetivo, a gente precisa se comportar de determinada maneira. Mas, para se comportar de determinada maneira, a gente vai ter que lidar com algumas emoções. A gente precisa de inteligência emocional para isso. A gente precisa de inteligência emocional para se relacionar, para se comunicar melhor. Comunicação é uma habilidade básica. Todo mundo precisa dessa habilidade. Para você atingir um objetivo dentro da sua empresa, você precisa lidar muito bem com as suas emoções. Porque a pressão do teu chefe, você lidar com o teu cliente, você ter coragem de investir um dinheiro, tudo isso precisa de um comportamento que precisa ter as emoções muito bem resolvidas para que ele possa acontecer. Então é aí que o coaching se utiliza
da psicologia. Mas existem diferenças fundamentais. O coaching é um processo que se utiliza de ações do cliente para que ele atinja algum resultado. E não necessariamente o cliente vai atingir dentro dos 3 meses ali aquele resultado, mas ele já tem que estar se sentindo no caminho de atingir aquele resultado depois do processo, porque ele já vai ter dado alguns passos ativos no mundo físico, no mundo concreto. Então, o coaching ele sempre vai passar exercícios, tarefas para que o cliente realize entre as sessões. O coaching tem começo, meio e fim. É um processo mais objetivo. A psicologia não necessariamente vai lidar apenas com um objetivo. O coaching lida só com um objetivo do cliente. A psicologia, ela pode abordar várias outras áreas. O coaching, ele só vai abordar outras áreas quando essas áreas estão interferindo naquele um objetivo que ele quer, o cliente quer alcançar. Se você pensa positivo, você vai ganhar dinheiro, e na prática a gente sabe que as coisas não funcionam e não acontecem exatamente dessa forma. Aqui tem outra parte fundamental, porque eu vejo tanta gente falando de positividade barata, que positividade barata faz mal, que é artificial, que é uma mentira. E realmente a positividade barata, ela é uma mentira. Mas é fato, é comprovado cientificamente por diversas pesquisas de Harvard. E aí você pode pesquisar de que ser mais positivo é melhor para sua saúde mental. É melhor para você ter resultados. Você ser uma pessoa que consegue entender que você vai fracassar diversas vezes e que você pode superar esses fracassos, que você pode se comportar de maneiras diferentes depois desse fracasso, vai fazer com que você seja uma pessoa positiva. Então não é achar que você nunca vai fracassar, não é achar que você vai ser perfeito. Isso não existe, realmente. Agora, você também falar mal da positividade para defender que essa positividade barata ela prejudica outras pessoas é prejudicar as pessoas negativas, porque elas vão continuar acreditando que elas devem ser daquela maneira. Eu tenho diversos clientes que eles têm medo de colocar um plano na mente porque eles têm medo de ser positivos e se frustrar. E eu sempre falo isso, você vai se frustrar, você vai errar, mas estar andando na direção que você quer, que você gosta, que te faz bem, é o suficiente para você ficar feliz. Só que muita gente que vai contra essa positividade, que tem medo dessa positividade, não consegue nem sonhar mais. Então a gente tem que cuidar pra gente não ir pro outro extremo na nossa comunicação e prejudicar o que é saudável também em outro extremo. Um elemento a mais de problema para a sua saúde mental, que é um processo de culpabilização. Aqui é fundamental a gente diferenciar culpa de responsabilidade. No livro do Daniel Goleman também, ele cita que um dos maiores causadores da depressão é interpretar uma situação como se ela não pudesse ser mudada por você. Os maiores traumas são causados por pessoas que passam por uma situação difícil e elas sentem naquele momento que elas estão passando por aquela situação que elas não têm poder nenhum para controlar aquela situação, para mudar aquela situação na vida delas. Então, uma pessoa que ela tá passando por um término de relacionamento, ela sente que ela nunca mais vai ter alguém, que ela não tem controle nenhum sobre aquilo, sobre os futuros relacionamentos na vida dela. Esses são os maiores traumas. Aqui eu tô falando de pessoas que chegam a entrar em depressão depois, tá? Eu não tô falando que isso é competência do coach, eu só tô usando isso para explicar. Então, as pessoas que elas se sentem impotentes diante de uma situação, são as que mais tendem a entrar em depressão depois. E o que os coaches defendem? A responsabilidade, ou seja, você é responsável, você pode responder pela sua própria vida. Você pode trabalhar para mudar as situações da sua vida. Isso não significa que a sua culpa, tudo de ruim que te aconteceu. Isso significa que você pode aprender com essas coisas negativas que te aconteceram, que você pode criar novas situações em cima daquilo que te aconteceu. Isso significa que você pode usar situações ruins da sua vida para um bem maior, para ensinar outras pessoas, porque você conseguiu passar por aquilo e você vai compreender melhor pessoas que estão passando por aquele mesmo momento que você passou. Isso é responsabilidade. Então ninguém está apontando o dedo e culpando ninguém. As pessoas entendem esse conceito totalmente errado, talvez justamente por uma falta de conhecimento do coaching, e elas julgam, elas demonstram isso de uma forma distorcida. Essa estruturação de crenças, de programações mentais... Em quanto tempo dá para reprogramar isso? É um processo muito rápido. Muito rápido. Quem
Para esse neurocientista, qualquer transformação desse tipo leva muito tempo. Aqui sobre mudanças acontecerem rápido ou devagar. Existem 1000 promessas mirabolantes realmente na internet. E a gente tem que olhar mais a fundo para isso também. Porque as mudanças, ao mesmo tempo que elas podem acontecer rápido, elas vão demorar para trazer resultado. Então uma virada de chave, ela pode ser muito rápido realmente. Acho que todo mundo aqui já teve uma virada de chave na vida que foi instantânea. Às vezes uma pessoa te dá um insight e aquilo vira uma chave na tua cabeça que você passa a lidar diferente com os teus relacionamentos, com o teu trabalho. Você larga um emprego e assume uma carreira nova, algo que você gosta de verdade de fazer. Essa mudança de chave, ela pode acontecer muito rápido. E eu acho que é a isso que o Paulo Vieira se refere quando ele fala que essas mudanças podem acontecer rápido. Resultados concretos, principalmente esses financeiros que as pessoas tanto buscam, são mais lentos. Resultados efetivos de ir na academia e ter um corpo de tanquinho são mais lentos. E isso ele também defende. Então quem fez o curso dele, eu fiz o curso dele completo, ele fala isso, que se alguém falar pra você que você vai ganhar dinheiro rápido, essa pessoa tá mentindo. Fuja dessa pessoa. Ele mesmo fala isso. Então é em relação a isso. Viradas de chave podem acontecer rápido, mas o processo para ter resultados grandiosos, ele é realmente lento, porque existem aprendizados que você tem que ter, o teu cérebro demora realmente para você automatizar algumas ideias dentro da sua mente, e cada novo hábito, ele vai demorar um tempinho para permanecer em você, para virar parte de você. Então essas mudanças são lentas. Ele criou uma página desmotivacional na internet. A página, ela tenta passar a ideia de que fracassar é normal. Aqui eu achei um absurdo. Da onde que coach fala que fracassar não é normal? Acho que o que eu mais falo para os meus clientes, o que eu mais repito para os meus clientes é: você tem que gostar de errar. Fracassar faz parte da vida. Fracassar faz parte do seu dia. Todos os dias você vai errar. Quanto mais você errar, mais perto você tá do acerto. Essa é a frase que eu mais uso. Você saber lidar com os seus fracassos, com os seus erros do dia a dia, é o que traz graça pra vida. Da onde que coach acha que fracassar não é normal? Experiência própria. Perdeu 40 quilos com médico, psicóloga, muito exercício e foi criticado por uma coach de emagrecimento. Disse que eu emagreci errado. Ela olhou assim pra mim: você emagreceu errado. Então olha que perigoso isso de novo. Ele tá julgando a classe inteira por causa de uma profissional que agiu mal com ele. Porque ele emagreceu da forma como ele quis. E a coach julgou ele por isso. Ele tá considerando que todos os coaches são ruins. Então, eu já fui em vários psicólogos. Eu fui em ótimos psicólogos e eu fui em psicólogos que eu não gostei, que não encaixaram comigo. Não significa nem que esses psicólogos que não encaixaram comigo são ruins. Significa só que a comunicação deles não bateu com a minha. Só. Então, você não pode julgar uma classe inteira porque um coach especificamente agiu mal com você. Porque com certeza vai ter profissionais que vão agir mal com você, mas teriam profissionais que poderiam te dar um resultado imenso. Ou não, nenhum coach vai sintonizar com o teu tipo de comunicação, mas eles vão sintonizar com o tipo de comunicação de várias outras pessoas. A gente tem que parar de achar que o nosso jeito é o jeito certo, impor o nosso jeito para as pessoas, impor as nossas verdades para as pessoas. Então deixe que cada um escolha a ferramenta que encaixa melhor consigo mesmo. Essas piadas foram o principal motivo que levaram a Ana Carolina a demorar tanto para admitir que sim, era coach. E esse último aqui é gravíssimo também. As piadas fizeram a Ana Carolina demorar para admitir que ela era coach. Um dos maiores problemas que a gente vive hoje é que várias pessoas se formam, elas passam por um processo imenso para conseguir se formar de uma universidade, em uma faculdade, e depois desse processo elas não gostam do que elas fazem. Só que elas não têm coragem de mudar porque elas vão ser julgadas, porque elas vão estar jogando esse diploma no lixo, porque as pessoas vão fazer piada em cima delas. E isso, esse julgamento todo, essas piadas, faz com que as pessoas não possam ter liberdade, faz com que as pessoas não possam ser elas mesmas, faz com que elas se escondam através de um monte de camadas do que elas realmente gostam e são. Esse se esconder é o que causa tanto sofrimento nas pessoas. Perder a individualidade causa muito sofrimento. Perder a identidade causa muito sofrimento. E tudo isso é feito por causa da generalização. E é por isso que eu combato tanto quem critica coach. Porque quem critica coach está se baseando em generalizações. É óbvio que tem coach que faz muito bem para os seus clientes.
Senão não existiria mais coach. Quem que ia bancar os coaches se todos fizessem mal para os seus clientes? Então parem de generalizar. Generalizar traz preconceito, generalizar traz medo, generalizar faz com que as pessoas percam sua identidade, generalizar faz com que as pessoas se escondam dentro delas mesmas, generalizar faz com que as pessoas queiram passar essa imagem de perfeição que vocês estão combatendo, que a gente, coach, passa. E quem está fazendo isso são vocês.